Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje na técnica Maciel, nosso querido Maciel Amaral, Maciça. Estaremos hoje estudando o capítulo 6, versículo 14 e 15 do Evangelho de Mateus. Acabamos na semana passada o estudo da prece dominical do Pai Nosso. E agora vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, versículo a versículo, né? E nesse versículo Jesus vai falando aí sobre o perdão, que foi abordado também na prece. E os dois versículos são 14 e 15. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as ofensas. Interessante, né? Que lá na prece, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, conforme a tradução. E agora Jesus fala mais explicadamente sobre essa questão do perdão, que é uma questão muito difícil. A questão do perdão é fundamental, mas é muito complicada ainda. O perdão é uma das mais difíceis virtudes. Perdoar aqueles que nos ofendem, esquecendo totalmente a ofensa, é muito difícil para aquele que não compreende verdadeiramente a mensagem do Cristo. Porque essa questão do perdão, para que seja realmente compreendido, temos que passar pelo Evangelho de Jesus e compreender a grandeza desse Evangelho. Perdoar é trocar a mágoa pela compreensão, a acusação pela indulgência. É ofertar o amor muitas vezes em meio ao ódio. Olha a grandeza disso e a complexidade disso. Todos nós, seres imperfeitos, em busca da evolução, erramos diariamente perante as leis divinas. Ninguém pode dizer que não erra. E necessitamos do perdão. A gente erra diante das leis divinas. E perdão é necessário para todos nós. Como então, nós que queremos o perdão, podemos negá-lo aos outros, atirando acusações para todos os lados? Já pensaram nisso? Se precisamos do perdão, precisamos antes de tudo aprender a perdoar. Porque me dê aquilo que eu dou. Eu tenho que me mostrar digno de receber o perdão. A gente já falou isso quando estudou esse versículo na prece do Pai Nosso. Mas o perdão, ele precisa ser compreendido. A gente precisa cada vez mais trabalhar essa virtude dentro dos nossos corações. A palavra grega, traduzida como perdoar, significa literalmente cancelar ou remir. É cancelar a mágoa, remir a mágoa, acabar com ela. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação que foi algumas vezes usada no sentido de perdoar um débito financeiro. Antigamente tinha essa conotação de perdoar um débito financeiro. Para entendermos o significado dessa palavra dentro do conceito evangélico de perdão, precisamos entender que o pecador é um devedor espiritual.
Vamos sair das esferas físicas, ir para as esferas espirituais e entender o indivíduo como um ser espiritual. Até Jesus usou esta linguagem figurativa quando ensinou os discípulos como orar. Lá, no que nós estudamos agora há pouco. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 12, no Pai Nosso. Uma pessoa se torna devedora quando transgride as leis de Deus, conforme a gente encontra na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4. Cada pessoa que peca, que erra, precisa suportar a culpa de suas próprias transgressões. A gente vê isso em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4 a 20. E o justo castigo do pecado resultante, a gente tem que arcar com isso. Conforme a gente encontra em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Ele ocupa a posição de pecador aos olhos de Deus e perde sua comunhão com Deus. Fala isso para a gente Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, e na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículos 5 a 7. Que aquele que comete erros perde a comunhão com Deus porque quebra a sintonia. Porque quem tem o coração maculado não consegue fazer uma sintonia com as esferas superiores da vida. O perdão não se configura um ato isolado, mas um meio de vida direcionado a nos levar à paz espiritual. Não é um ato isolado. Perdoar é um meio de vida. Isso que a gente tem que entender. É a nossa maneira de viver. Nós vivemos inseridos no perdão. Aí estamos perdoando. Não é eu perdoo neste momento, mas não perdoo naquele. Não. O perdão é o meio de vida. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e 45, tem a seguinte passagem. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Olha só como Jesus vem sistematicamente falando da questão do perdão. Bendizei ao que vos maldizem, só faz isso quem já perdoa. Fazei o bem aos que vos odeiam, só faz isso quem já perdoa. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, só faz isso quem já perdoou, quem já alcançou a virtude do perdão, quem já tem o perdão como meio de vida. E aí, sejais vós, filho do vosso Pai que estais no céu. Porque aí a gente vai estar em comunhão, vamos estar em comunhão com Deus. Não é fácil, gente. Não é fácil. Vivenciar o perdão não é fácil. De acordo com Jesus, o perdão não é uma questão de se selecionar ou escolher alguém que queiramos perdoar. Não é isso. Não é eu perdoo fulano, mas não perdoo cicrano. Não é escolher. O perdão faz parte das nossas vidas. Não se pode dizer de forma alguma, você me fez sofrer muito, por isso não te perdoo. Não dá mais. Porque aquele que não perdoa fica com a mágoa, fica com o coração maculado por uma energia negra, deletéria. Cristo Jesus nos diz: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo?
lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 46. E ele fala, né? Se a gente faz o que todos fazem, que grandeza temos? Estamos vivendo no senso comum. Se amamos só os que nos amam, que demais fazemos? Estamos vivendo no senso comum. E a gente precisa sair do senso comum. Temos que fazer a transição, a transformação. Temos que nos encontrar com Jesus na nossa estrada de Damasco e dar a guinada nas nossas vidas. Enquanto não compreendermos isso, o perdão não vai fazer parte das nossas vidas. Não será o nosso meio de vida. Será uma escolha fria, tendenciosa, parcial. E não vai ter o alcance que todos nós desejamos para as nossas vidas. Não importa contra quem possamos ter rancor. Se nos mantivermos assim, isso levará a uma amargura que envenenará todos os aspectos da nossa vida. O rancor envenena o ser humano. A falta de perdão traz inanição espiritual. A gente para de se alimentar das energias boas da vida. Debilita, traz a debilidade e a perda da fé, afligindo não só esta vida, mas a vindoura, a próxima encarnação, até que a gente consiga corrigir a postura, se libertar do rancor, reacender a chama da fé. Enquanto não fizermos isso, não vamos conseguir superar as nossas próprias dificuldades. É um desafio que todos nós estamos sendo convocados. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e retornamos já com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, estamos de volta. Vamos continuando aí com o nosso estudo, falando sobre a questão do perdão. Nós estamos falando do capítulo 6, versículos 14 e 15. E, dando continuidade, vamos ler só o versículo novamente, para quem está chegando agora possa ouvir. E se você não escutou a primeira parte, vá depois no nosso site, www.radioriodejaneiro.am.br, procure lá na programação Nos Caminhos de Jesus e ouça o programa desde o início. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Capítulo 6, versículos 14 e 15. Sempre em nossas vidas chega o momento do perdão. E ele engloba 2 mandamentos da lei. Lembra os 10 mandamentos? O perdão engloba 2 mandamentos. Amar os seus inimigos. O primeiro mandamento. Quem não ama os inimigos, não ainda aprendeu a perdoar. Então, esse mandamento está diretamente ligado ao perdão. E o segundo, orar por eles. Se eu não oro pelo meu inimigo, se eu não oro pelos outros, por aqueles desafetos, eu não aprendi a perdoar. Jesus fala: eu vos digo, amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
conforme está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, que é o Sermão do Monte. Temos que aprender a perdoar para ontem. É fundamental nas nossas vidas que a gente aprenda a perdoar. Porque se não aprendermos, vamos ter muitas dificuldades. Vamos fazer neste momento uma reflexão. Como são as suas manhãs? Você acorda com a consciência pesada? Você tem sentimento de culpa? Quais os seus primeiros pensamentos? Sou um fraco, cheio de vícios morais? A misericórdia divina se renova a cada manhã. E não importa, então, o que você fez, mas sim o que você pretende fazer daqui para frente. Muitas vezes ficamos presos ao passado, não perdoando a nós mesmos. O perdão começa também em nós. E aí, acordamos todas as manhãs com a consciência pesada, porque lembramos do erro. Acordamos com o sentimento de culpa. Esses, muitas vezes, são os nossos primeiros pensamentos. E aí, vem aquela ideia que eu sou um fraco, sou cheio de vícios. E essa baixa autoestima destrói qualquer indivíduo. Vamos nos perdoar e vamos começar a fazer a transformação que se faz necessária. Se não fizermos isso, estamos derrotados no início da grande batalha contra os nossos vícios morais. Temos que acreditar, crer. Eu preciso crer que é possível. Eu preciso querer fazer. Eu preciso arregaçar a manga e fazer as coisas acontecerem. O Emmanuel, no Fonte Viva, tem uma mensagem que é: desculpa sempre. Vamos ler partes dessa mensagem para que a gente possa entender essa questão do perdão. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Por mais grave que pareçam as faltas, o perdão precisa acontecer. E ele continua: antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas e experiências que divergem da nossa. Gente, julgar o outro é muito difícil e não devemos fazê-lo. Eu não sei o que se passa no coração de cada indivíduo. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Pergunta Emmanuel. Eu não sei o que está dentro do coração do indivíduo para julgá-lo. E aí ele fala: usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Está lá na primeira epístola de Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. Jesus disse isso a Madalena. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da liberdade de si mesmo, habilitando-se a sublime renovações. Olha que coisa fabulosa! Quem perdoa esquecendo o mal e ativando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações.
Olha que coisa fabulosa essa colocação do Emmanuel. A gente tem que estar cada vez mais atentos à questão do perdão. E o Emmanuel tem uma outra passagem no livro Seiva de Luz, que é melhor para nós. E ele continua falando sobre a questão do perdão. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Alivia o coração, gente. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. A gente não sabe, a gente não tem capacidade de avaliar as dificuldades do outro. À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediem é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que, nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. O perdão é melhor para nós, não é para o outro. Quando eu perdoo, eu me livro do peso, do rancor, da mágoa. Perdoar é um ato de inteligência para conosco, é bondade para nós mesmos. Porque é sempre melhor para nós, como diz Emmanuel. E o Emmanuel ele vem falando cada vez mais sobre a questão do perdão. Tem no livro Aulas da Vida, ele fala assim, vantagens do perdão. E ele vem enumerando elas. Já registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza ou intolerância. Olha só, quando a gente perdoa, a gente acaba com a formação de inimigos, porque a gente resolve o problema ali naquele momento. Liberar-nos-emos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento. Ressentimento cria tanto mal. Imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los por nossa causa nos despenhadeiros da culpa. Olha quanta coisa. E ele continua. Defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando-a a cavaleiro de intromissões, que a pretexto de auxiliar-nos viessem arrasar o trabalho que mais amamos. Quando a gente perdoa, a gente começa a resolver tudo. Impeliremos o agressor a refletir seriamente na impropriedade da violência. Quando a gente perdoa, a gente deixa nas mãos do ofensor a responsabilidade de refletir sobre seu ato. E aí, de alguma forma, estamos auxiliando esse indivíduo a fazer a transformação. O perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. O perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Olha só, a gente acende uma luz na estrada do ofensor. Será sempre colaborar com a vitória do amor, gente. E a libertação da nossa própria vida. É romper com as algemas
com as candeias que nos prendem ao passado, repleto de rancor, de mágoa. A gente precisa romper com isso. Precisamos encontrar a liberdade para chegarmos à vida imperecível, que é a vida espiritual, de forma equilibrada, sem levar a culpa, sem levar a mágoa, sem levar o rancor, e assim viver de forma mais equilibrada. Estamos encerrando mais um programa nos Caminhos de Jesus. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez estudando mais um versículo na sequência do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 6 e vamos dando sequência aos nossos estudos. Fiquemos todos em paz. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.